Saudação, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos para praticamente a quarta aula, né? A administração de medicamento 1. É importante salientar, gente, a lavagem das mãos. Sempre quando cai numa prova, eles vão perguntar etapas que a gente faz, tá? Palma da mão, dorso da mão, espaço entre os dedos, polegar, articulações, unhas, extremidade, dedos, punhos. A dúvida às vezes que fica no aluno, devo deixar a torneira ligada ou não? Hoje o fato, nós temos muita torneira que é automática, né? Mas o correto é que, se possível, a gente fecha até esse procedimento, senão ela fica aberta e, sendo torneira automática, ela vai estar desligando todo momento. Bom, a administração de medicamento deve ser feita com eficiência, segurança e responsabilidade, para que seja alcançado os objetivos terapêuticos esperados, isso é uma evolução no quadro clínico do cliente. Lembrando que sempre uma medicação é uma droga, né? E ela pode ser venenosa se a dosagem não for correta. Para isso, deve-se ter conhecimento dos dados do processo da administração, elementos farmacológicos do medicamento, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Explicando, farmacocinética, gente, é o que o medicamento vai fazer comigo. Farmacodinâmica é o que eu faço com o medicamento, ou seja, o meu corpo faz com ele. Lembrando que muitas vezes a gente dá a mesma dosagem para uma pessoa e outra pessoa e vai fazer com que uma pessoa não se sinta bem, tenha mais efeitos colaterais. Então, a farmacocinética, após eu administrar o medicamento, o que o medicamento vai fazer comigo? A farmacodinâmica, o que meu corpo vai fazer com ele? Né? Por isso existe essa diferença. Dose máxima efetiva, além de intervalo entre doses, assim como métodos, vias e técnicas de administração. Para que sejam evitados erros ao administrar medicamentos, deve-se conferir sempre os 9 passos certos para a administração medicamentosa. Primeiro, gente, não tem mais como tirar aquele medicamento do paciente. Então, tem essas normas, regras, que a gente tem que seguir antes. Paciente certo, conferir nome e sobrenome do cliente, solicitado ao mesmo que diga seu nome e verificar o número do quarto do leito. Nós, enfermeiras, evitamos muito colocar nomes iguais num quarto. Dona Maria, né? Seu João. Colocamos um no quarto 1 e o outro no quarto 2, para poder ajudar nesse procedimento. Mas muitas vezes fica difícil. Então, a nossa responsabilidade é saber quem é o paciente, conferir pelo nome e sobrenome. Medicamento certo. Antes de preparar a medicação, certificar-se mediante a prescrição. Qual é o medicamento? E conferir lendo mais de uma vez o rótulo do mesmo. O local que a gente prepara esse medicamento tem que ter uma boa iluminação, para que a gente possa enxergar, porque tem ampolas que chegam a brilhar, né? Dificultando assim essa leitura. Dosagem certa. Antes de preparar a administração, de administrar a medicação, certificar-se da dose na prescrição, lendo mais de uma vez e comparando com o preparado. Pessoal, às vezes o médico não quer uma ampola, quer meia ampola, né? Dosagem certa. Via de administração. Nós vamos estar comentando quais são as vias de administração, tá?
Antes de aplicar a medicação, certifique-se que havia mediante a prescrição, lendo mais de uma vez e só então aplicar. Nós temos medicação, gente, inclusive até antibióticos, que podem ser por duas vias, né? Que a ampola vai estar mostrando, às vezes intramuscular, às vezes EV. Então, gente, a gente precisa se certificar mediante a prescrição médica, né? Pois é o médico que prescreve para a gente administrar qual é a via certa que eu estou administrando naquele paciente. Porque a ampola pode estar dizendo que pode ser EV ou intramuscular, mas naquele momento ele quer EV. Então, eu preciso estar lendo a prescrição e a via que ele pediu. O horário certo, gente, aplicar no horário previsto da prescrição e no espaço de tempo determinado. Em 6 em 6 horas, em 8 em 8 horas, em 12 horas, uma vez ao dia. Atenção especial à administração de antibiótico. Nesse caso, gente, ele tem que entrar em exatidão o horário que foi solicitado, tá? Porque tem um pico onde ele vai deixar de não estar mais atuando para entrar outra dose e começar a atuar. Então, a administração de antibióticos se deve ter muita atenção. Tempo certo, gente. Na administração da medicação, respeitar o tempo previsto na prescrição. Por exemplo, se for em 30 minutos ou em 4 horas, controlar adequadamente o gotejamento ou programar corretamente as bombas de infusão contínua ou bombas de seringa, controlando desta forma a infusão conforme a prescrição. Um minutinho só. Nesse caso, gente, isso daqui a gente faz aquela contagem de gotejamento que vocês já viram. Tenho percebido, gente, que o pessoal está usando muito o celular. Colocam, fazem uma... vamos contar um minuto, vou programar esse um minuto, aí o celular apaga e ele vai e liga de novo para ver se está certo. O correto é que a gente sempre tenha um relógio. Se no nosso serviço não aceitar esse relógio, ele pode estar no bolso do avental, tá? Por fato dele apagar e de repente você está manuseando ao mesmo tempo duas coisas. Não que esteja incorreto, mas eu vi um pouco de dificuldade das pessoas estar ligando, fazendo com que ele acenda de novo para mostrar o tempo da contagem. Validade certa, gente. Todo mundo tem a obrigação de estar verificando se está na validade certa. Antes de preparar a medicação, sempre conferir a data da validade. Nunca aplicar medicamento vencido, estabelecer uma rotina de verificação e controle de validade nos setores em parceria com a farmácia. Outro exemplo, gente, é o carrinho de parada, né? É função da enfermeira o carrinho de parada, porém ela pode delegar para um técnico. E nesse técnico ele vai abrir sim o carrinho, vai verificar toda a data de vencimento e outras coisas, reposição do carrinho. Mas ela pode sim delegar, a responsabilidade é dela, né? Ela responde, mas porém quem também foi que arrumou o carrinho também responde por isso. Então, antes de preparar, sempre verificar a validade desse medicamento. Lembre-se que não é como se fosse em casa. Venceu 3, 4 dias, eu simplesmente vou tomar e pronto. Em hospital não pode ser feito isso, né? As complicações podem ser de grande proporção. Então, não podemos dar medicamento com data vencida. O registro certo. Após aplicar a medicação, registrar no prontuário, checando com rúbrica e ainda anotando queixas, suspensão ou não, ou aceitação do medicamento. Por quê, gente? Efeitos colaterais, às vezes acontece com um e não acontece com outro. Poucos se preocupam em ler uma bula de um remédio.
mas são muitos efeitos colaterais. Eles vão se dividindo por sistemas. O sistema neurológico, o sistema vascular, o sistema urinário, o sistema cardíaco e outros, todos os sistemas o sistema respiratório. Então, é importante que essas queixas sejam anotadas no prontuário do paciente. Os 9 certos são administrados seguro de medicamentos, são a junção dos 5 certos, já conhecidos. E os outros 4 itens, esses itens foram acrescentados à lista, baseado em artigos. Como que funciona isso, gente? Eles acrescentaram mais certos porque viram falhas que estavam ocorrendo, tá? É relatos de muitos profissionais quando os erros na administração do medicamento, de forma que agora estarão mais visíveis aos cuidados de serem tomados no procedimento. Torno a repetir, gente, que não tem como tirá-los de volta após administrá-lo. Preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação. Isso já foi dito antes, para que não haja erro, porque não enxerguei direito. Conforme a idade vai chegando, o déficit na visão se amplia, né? Ou seja, acabamos nos prejudicando com uma má iluminação. Evitar distração e conversas paralelas durante o preparo das medicações. Diminuir o risco de erro. Todos que estão iniciando essa profissão precisam ter em mente que a concentração naquilo é muito importante, tá? Então, a distração ali pode ser um erro letal. Obter a prescrição médica, realizar a sua leitura e compreendê-la, caso haja dúvida, esclarecer antes do início do preparo. Uma prescrição médica vale por 24 horas. Ou seja, hoje nós estamos no dia 1º e essa prescrição, ela até umas 8, 9 horas da manhã, ela vai valer no dia 2 até umas 9 horas da manhã. Né? Às 9 horas, o médico vai estar passando para poder modificar. Às vezes ela continua a mesma coisa, ele só copia, né, e passa para a gente. Ou às vezes ele colocou dietas e outros medicamentos nessa prescrição, tá? Fora isso, gente, se não houver uma mudança nessa prescrição, né, o médico não passou, por lei é 24 horas, tá? Bom, quais são as vias de administração? Via oral, né? Gravem e olhem sempre a sigla. Sublingual, enteral, via retal, via parietal, intravenosa, intraarterial, intracardíaca, intrarraquídea, intraóssea, intraarticular, intrasinovial, intradérmica, subcutânea, intramuscular. Pessoal, tem muitas aqui que vocês acho que não viram. Intraóssea, essa punção ela é feita pelo médico, tá? Aqui ele escreve IV ou EV. Antigamente, gente, era mais usado o termo IV do que EV. Vejam aqui que esse I, eu posso puxar um E tranquilamente. E onde houve grandes erros, por isso, não acusando ninguém, mas poderia que o médico queria ter passado EV, escreveu, queria passar intramuscular, escreveu, e aqui, não era intramuscular, era EV. Então, simplesmente, ele conseguia puxar esse E aqui nesse I, né? Então, ela começou a ser mais conhecida, né? Ou mais aplicada, EV, para se evitar, né, que o médico não queria IM, mas sim EV, então foi lá, corrigiu aquilo num prontuário
Só que o técnico, a enfermeira, o auxiliar já administrou, né? E não tinha mais como voltar. Então, ela hoje, vocês vão ver muito mais EV. Via tópica, parenteral indireta, cutânea, vaginal, ocular, intranasal e otológica. Via respiratória, gente, parental, indireta, inalatório, pulmonar. Eu sei que vocês, gente, têm muito interesse por emergência e urgência. Antigamente, algumas drogas podiam ser administradas via o tubo, né? Estava entubado, não tinha via, se colocava no tubo, mas hoje em dia não se preconiza mais isso, tá bom? Bom, só explicando a via oral, que eu acho que é a mais fácil, o paciente também acha, né? É uma absorção intestinal, primeira passagem pelo fígado. Então, todo o nosso medicamento, ele tem uma porta de entrada, né, de absorção, que é o fígado, tá? Vantagem, facilita a administração menos dispendiosa. Um paciente não precisa, né? A maioria dos pacientes não precisam, né, que sejam administrados por outra pessoa. Eles mesmos podem ter essa vantagem via oral da medicamento. O sublingual, gente, ele é abaixo da língua, ele tem uma melhor absorção e ela é mais rápido do que via oral. Muitos medicamentos que eram usados para hipertensão e são usados ainda para hipertensão, ele tem um maior efeito se ele colocado sobre a língua. Mas lembre-se, prescrição médica, tá? Então, a gente vai pedir para o paciente colocar abaixo da língua. Quais são as contraindicações, gente? Náuseas e vômitos, diarreia, dificuldade para engolir. Também, para ampliar um pouco o conhecimento, gente, em relação a isso, se vocês pegarem um livro de farmacologia, ele também é dividido por sistema, essas contraindicações, né? Ou esses efeitos colaterais, como por sistema. No sistema gástrico, que vai dar diarreia, náuseas e vômitos. Mas ele pode estar dividido entre o que faz no sistema neurológico, o que faz no sistema vascular, né, cardíaco, o que faz no sistema respiratório. Então, tem livros, sim, que ele relata todos esses efeitos colaterais, essas contraindicações, o que tá, um reage com o outro, que eu não posso administrar no mesmo horário. Então, tem livro que facilita isso para a gente, tá? Observação: a medicação via oral não é indicada em clientes apresentando náuseas, vômitos, dificuldade de deglutição ou esteja em jejum para a cirurgia. Então, vamos tentar explicar um pouco melhor, gente. O que adianta eu acabar de dar um remédio via oral para uma pessoa e ela logo em seguida vomitar? Não sei qual que foi a absorção dela naquele momento, ou nenhuma foi porque ela vomitou. A dificuldade de deglutir, a gente acaba, esses pacientes, usando sonda, né? Sonda interal, para poder facilitar essa deglutição. Ou seja, facilitar não, ele não consegue, né? Ou que esteja em jejum para a cirurgia. Mas nesse caso, gente, vocês vão ter que ver se a prescrição médica pedem para se dar o medicamento antes dessa cirurgia. Então, cada lugar ele vai ter uma norma e uma rotina para isso, porque muitas vezes, quando não administramos o medicamento, a cirurgia foi marcada às 10, o paciente toma às 7 horas da manhã um antihipertensivo. Então, isso vai ficar a critério médico. E se tenho dúvida, procurar a enfermeira, se devo ou não administrar, pois ele está em jejum, né? Como já foi explicado antes, às vezes a gente dá com um pouco de água, ver se o paciente consegue deglutir sem ter que beber água, porque não adianta ter marcado uma cirurgia, quando chegar lá ele está com um pico de hipertensão.
Paciente, o importante aí, gente, é saber que ele está em jejum, se devo ou não, né? Então, nós temos critério para isso, para saber se devo ou não, perguntando para a enfermeira ou para o médico se posso dar um pouquinho, né? Um dedinho para que ele tome aquele medicamento antes. Paciente em uso de sonda nasogástrica ou nasointeral, as medicações via oral devem ser administradas através das mesmas. Isso, gente, vocês já devem saber, né? A nasogástrica, ela hoje em dia é mais preconizada para ser usada por uma lavagem, mas muitas vezes a pessoa pode ficar por 7 dias com essa sonda e aí já é usada para administrar medicamento. A sonda interal, ela não tem um prazo definido, né? Ela pode ser trocada se ela não estiver no local correto, ou ela pode ficar mais tempo com o paciente, né? Os medicamentos devem ser diluídos em água e antes e após a administração deve realizar a lavagem das sondas, evitando assim a obstrução das mesmas. Se eu não fazer, gente, essa lavagem, professora, é 10 ml, 20 ml? A maioria usa 10 ml, mas como se trata de indivíduos e cada um tem a sua particularidade, gente, às vezes esse paciente está o quê? Com restrição líquida. Então, eu não vou lavar com 10, vou lavar com 5, vou lavar com 2. O importante é que eu não deixe conteúdos lá dentro para que ela tenha uma obstrução e ela tem que ser retirada e colocada outra, tá? Lembre-se que também é um processo evasivo. Quais são as medidas corretas da via oral, gente? Então, eu tenho um copo de chá, uma colher de chá corresponde a 5 ml. Uma colher de sopa a 15 ml. Um copo de água, 250 ml. Seringa sem agulha, via oral em criança. Hoje nós temos muito a seringa de 1 ml, que ela já vem conectada com a agulha. Então, a gente nem pode usar essa seringa, certo? Mas uma colher de chá vai corresponder a 5 ml. A de sopa, 15. A um copo, 250. Quais são, gente, o cuidado? Desculpa aqui de novo. Cuidados especiais. Interação com alimentos, grande quantidade, dose, alimentação contraindicadas, interações, que ele aqui explica, né? Aqui ele está dando um antibiótico com leite. Há uma redução, uma inativação desse medicamento, drogas irritantes, administrada com alimentos, respeitar intervalos de dose. Então, tudo ele tem que ser. Tem muita gente que gosta de tomar seus medicamentos antes das refeições ou depois das refeições, mas tem pessoas que se sentem mal quando estão com o estômago vazio, entre aspas. Mas existe sim interações entre medicamentos. Aqui ele dá explica que a tetra, aqui, que é o antibiótico, com leite ele reduz, então ele já não pode tomar com leite, ele tem que tomar com água. Então, vocês que estão iniciando agora, né, sempre dê uma olhadinha na bula, ou compre um livro de farmacologia, não um complicado, ou seja, mas que contém algumas medicações, as que mais a gente administra, para estar dando uma olhadinha, porque são imensos as informações. A via sublingual, gente. Os medicamentos sublinguais seguem o mesmo procedimento empregado para aqueles de via oral, exceto que a medicação deve ser colocada sobre a língua. Não há mastigação, não se engole, né? Ela vai sendo absorvida aos poucos. Nesse procedimento, solicita que o cliente abra a boca e repouse a língua no palato, e a seguir coloque o medicamento sobre a língua, em comprimido ou gotas. O cliente deve permanecer com o medicamento sobre a língua até a sua absorção total, né? Ela é um pouco mais rápida que a via oral, então às vezes o médico solicita essa via para que faça um efeito. Vamos supor, vamos colocar um captopril sublingual, né? É critério médico, mas aí você já sabe
Você não vai pedir para que ele engula, e sim coloque debaixo da língua. Existem também medicamentos que são supervisionados, orientados e supervisionados, ou seja, pacientes mentais, a gente tem que estar aguardando e fazendo como criança. Engoliu, porque muitas vezes você sai do quarto, ele está com o medicamento todo na boca e não bebeu nenhum e chega lá e joga tudo fora, tá? Então, ele tem que ser supervisionado, gente. Nesse período, enquanto o medicamento é absorvido, o cliente não deve conversar nem ingerir líquidos ou alimento. Mas a absorção são bem rápidas, né? Não demora tanto assim, não. As medicações administradas por via sublingual promovem uma rápida absorção de drogas em curto espaço de tempo, além de se dissolverem rapidamente, deixando pouco resíduo na boca. Então, é uma via que o médico pede por esse motivo, por ter um curto espaço de tempo. Essa via é utilizada para aplicar medicação em algumas urgências, como, por exemplo, medicação para precordialgia ou para hipertensão. A via retal, gente. A via retal, supositórios, irrigações, lavagem, clíster ou enema, né, que a gente faz, às vezes, para procedimento cirúrgico, antes da cirurgia. Quais são as vantagens, gente? Protege os fármacos suscetíveis à inativação gastrointestinal e hepática, pois somente 50% dos fluxos venoso retal tem acesso à circulação porta. Isso aí tem que estar se lembrando um pouco, gente, do que eu falo, anatomia e fisiologia, tá, gente? Porque ele não vai entrar em via gástrica nesse momento e nem vai ser absorvido pela parte do fígado, hepática, né? Então, ele é usado como supositório por isso, ou a irrigação, para que não haja esse contato gastrointestinal ou hepático. Desvantagem, gente, a absorção pode ser incompleta, especialmente em paciente com motilidade intestinal aumentada, pode irrigar a mucosa. As indicações são estado de coma, inconsciência, náuseas e vômito. Muitas vezes colocamos supositório em crianças, por quê? Porque se formos dar o que eles já estão acostumados a tomar, né, um dipirona, um outro medicamento, ele não vai fazer efeito, porque essa criança está com vômito. Então vai jogar todo o medicamento fora. Já no supositório não ocorre isso. O exemplo de fármacos, diazepam, metronidazol e alguns anti-inflamatórios e antieméticos. Eles são administrados em supositório, tá? A pomada anal cicatrizante, certo? Aqui ele fala lidocaína e dá uns outros exemplos aqui, que é para o tratamento de hemorroida. Via parietal, aquelas que vocês mais gostam, né? As vias parietais, elas estão incluídas a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular, intravenosa ou endovenosa, né? Como eu disse, melhor usar endovenosa. Nesse caso, são o mesmo, mas como eu disse para vocês, aquela falhinha que tem aqui no meio, né? Outras vias parietais, arterial, intracárdica, intraaracnídeo, que é a subaracnoide, intraperitoneal, intraóssea, intraarticular, intrasinovial, tá? Um exemplo de intraarterial, tratamento carcinomas, drogas vasodilatadoras e drogas trombolíticas. Intracardíaca, adrenalina, que essa aqui já é a via subaracnoide. E tem as outras vias que a gente quase não vê. A intraóssea, nesse tempo todo, eu nunca vi um médico funcionando, porque a maior parte é médico. Quando uma enfermeira pode funcionar, nesse caso aqui, quando ela tem um conhecimento maior, foi treinada, foi feito um curso paralelo, aí algumas vias
pode ser administrada por enfermeira. Mas nós, né, vocês técnicos, na verdade, são usados mais essas vias parentais aqui. Então, numa prova pode cair quais são as vias parentais. É claro que a gente colocaria as de cima, né? Mas existem outras vias também. Via parental, via injetável. Os medicamentos administrados por via injetáveis têm a vantagem de fornecer uma via mais rápida, como a VO, e é contraindicada, favorecendo assim a absorção mais rápida. Para realizar esse procedimento, é necessário entender sobre a seringa, sua graduação e calibre da agulha. Gente, isso daí a gente tem que ter o beabá, saber direitinho quais são as corretas de ser usada. Somente o tempo vai dar para vocês essa destreza, né? Esse conhecimento vai ficar super fácil. Com o tempo vocês vão saber quais são as apropriadas para ser usada, quais eu não posso estar sendo usada. Eu vejo muito de vocês estarem já praticando, né? A enfermagem, alguns são auxiliares e estão terminando o técnico e já estão trabalhando. Uso da seringa, gente. Aqui em cima é o que a gente fala o bisel, né? Aqui embaixo é a haste, calibre, né? O corpo da seringa, o êmbolo, né? Então, aqui nós temos o comprimento. Essa seringa aqui, ele graduou como 3, seringa de 3 ml, né? Então, aí ele coloca os calibres aqui. As agulhas, ele colocou um exemplo de uma 30 por 7. Aqui, a 30 é o comprimento e o 7 é a largura. Então, a 30 é o comprimento e a largura dessa seringa, dessa agulha aqui. O bisel, gente, que a gente fala, cada uma tem o seu bisel. Ele é lateralizado, ele é para cima. EV, se não tiver esse bisel para cima, não consegue nem retirar o sangue e nem administrar o medicamento, tá? A intramuscular, a gente coloca lateralizado, né? A maioria das literaturas falam para lateralizar ela, mas eu tenho que ter esse conhecimento dessa seringa. Aqui está o corpo, essa aqui, gente, é onde tem a graduação dessa seringa, certo? Quais são os tipos de seringa? 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml. 1 ml, utilizada para as vias intradérmica e subcutânea. É essa daqui, gente, que a maior parte dessas seringas, elas estão o quê, gente? Indo já conectada com a agulha, sem podermos retirá-la, então não pode ser usada. Antigamente vinha a caixinha das agulhas e vinha as seringas. Hoje, pessoal, o que acontece? A maioria ela já vem conectada, não tem como a gente nem usar essa seringa porque ela está com a agulha, né? Da de 3 ml, utilizada para vias subcutâneas e intramuscular. Claro que eu vou pegar essa seringa de 3, se caso for até 3 ml. Porque se eu tiver 4 ml, eu vou ter que usar a seringa de 5, tá? Utilizada para a seringa de 5 para intramuscular, endovenosa, no caso de medicamentos que não são diluídos. De 10 ml, a gente usa mais para endovenosa e de 20 também. Muitos sabem que a de 20 ela tem, né, o êmbolo, que a gente fala, bem mais duro. Então, toda vez que a gente abre uma seringa, a gente tenta tirar um pouco aquela pressão que tem aquela seringa de 20. Mas, na verdade, é a que mais conecta melhor, né? É a seringa de 20. Aqui, gente, tem exemplos, né, de diversas agulhas e cada um a gente acaba gravando a numeração dela, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui essa cinza aqui, ó, né? Que eu não tô vendo a outra, mas eu tenho uma assim, cinza 25 por 7, 25 por 8. Essas aqui é 30 por 8 e 30 por 7. Muitos conseguem assimilar com as cores,
Mas o correto, gente, é a gente sempre assimilar as cores e o número da seringa, tá? Então, aqui, a 13 por 4,5, gente, utilizada para a via intradérmica subcutânea. 25 por 7 ou 25 por 8 25 por 7, 25 por 8, utilizado para as vias subcutânea, intramuscular e endovenosa. 30 por 7 ou 30 por 8 é utilizado nas vias intramuscular e endovenosa. 40 por 10 ou por 12 é somente para aspiração. Não se aplica nenhuma injeção com esse tipo de agulha. Mesmo quando vamos diluir um medicamento, ela tem um calibre muito grosso, né? Essa daqui, 30 por 8, gente, que a gente fala que é a verde, que a gente guarda verde, verde, cinza, cinza, tá? Essa daqui, gente, que a gente mais usa para administrar bezetacil. Porque essa daqui, gente, essa aqui, a cinza, 30 por 7, ela obstrui mais fácil. A bezetacil já é muito danadinha, deixando a gente muito sem graça quando ela obstrui no paciente. Furamos, quando a gente vai administrar, ela está obstruída. Então, a gente costuma usar mais essa aqui, a verde 30 por 8. Então, sempre está guardando 13 por 4,5. É a de insulina subcutânea. 25 por 7. É utilizada para via subcutânea e intradérmica. Por quê, gente? Esse aqui eu vou no ângulo 90 e esse aqui eu vou com um ângulo 45. Eu consigo bem administrar uma via subcutânea. Ela não vai até o final. E isso a gente vai estar lembrando, tá? Parietal, gente, uma outra é a intradérmica. Via muito restrita, pequenos volumes. O que eu tenho que estar guardando é o volume que aguenta uma via, para não lesionar os pacientes e não vai dar certo se eu usar um volume maior, né? Usada para reações de hipersensibilidade, provas de PPD, tuberculose, sensibilidade de algumas alergias, fazer desensibilização de autovacina, aplicação de BCG. Bom, esse aqui, o PPD, é o seguinte, para saber, prova se ele já teve contato com a tuberculose. Então, o que acontece? No braço, a gente faz esse prova de PPD. A aplicação de BCG, gente, ele tem, mesmo quando vocês se formam, ninguém sai aplicando a BCG. Nós temos um outro treinamento, onde eles pegam o auxiliar, o técnico, e vai fazer um treinamento para ver se consegue fazer, consegue não, para começar a aplicar a vacina BCG, tá? Então, vocês vão ter, num posto de saúde, a enfermeira escolhe você, e você vai fazer um curso, né, ali mesmo dentro do posto de saúde, é treinado pela enfermeira, né, e vai fazer essa BCG, porque ela é intradérmica, praticamente parece que não está pegando só a pelinha do paciente. E como que a gente depois vai saber se consegue dar numa criança BCG? A gente faz o seguinte, esse funcionário foi treinado, aí ele vai para uma empresa que a própria instituição arrumou e vai fazer essa prova no braço. Depois que ele deu 50 injeções via intradérmica, né, ele já está apto a começar a aplicar numa criança a vacina de BCG. Certo? Mas aí essa aplicação de vacina, nós não vamos entrar nesse detalhe, eu só estou explicando para vocês como que é essa prova, né? Que ela é também para a gente ver a tuberculose e difteria, né? A sensibilidade de algumas alergias, uma pessoa tem uma rinite severa, então foi pedindo os exames, então é colocado alguns antígenos para ver qual o grau de alergia da pessoa, né? Fazer desensibilização de autovacina e aplicação de BCG, tá?
A via intradérmica, gente. Após aspirar a medicação, está atento para diluir preconizada como a indicação, né? Para a medicação. Após aspirar o conteúdo no frasco da ampola, lembrar de rediluir a medicação conforme a padronização. Nessa via, os medicamentos são administrados na pele, via muito restrita usada para pequenos volumes. O que eles querem dizer dessa aspiração aqui, gente, é a BCG, que é um frasco um pouco mais longo, tá? Onde ele vem, você vai administrar 1 ml do conteúdo, que é da rediluição, né? Nesse frasco, para poder aplicar no paciente. A BCG, gente, é uma vacina na qual nós temos que, em 8 horas no posto, ela vai ser diluída. Se caso não dá 10 doses, eu coloco ml e dá 10 doses, porque ela é 0,1 que a gente administra. Então, 10 doses. Se eu tive 5 crianças, sobrou 5 doses, só que é jogada fora, tá? São doses que são não mais reutilizadas e são jogados fora. É claro que é anotado que foi aplicado 5 e os outros 5 foi jogado fora. Então, após aspirar o conteúdo do frasco da ampola, rediluir a medicação conforme a padronização, certo? O que ele também está dizendo isso aqui, se também ela for rediluída, eu vou colocar um pouco do diluente nessa ampola, que não é o caso da BCG. O BCG, a maioria delas, os diluentes são próprios, tá? O meprazol, eu não sei se vocês viram aplicar o meprazol, tem que ser o diluente do mesmo omeprazol. Por incrível que pareça, quando a gente usa o diluente, parece que some, não tinha medicação mais nenhuma lá. O local de aplicação mais utilizado é a face interna do antebraço. É também utilizada para aplicação de BCG, né, que é a vacina contra a tuberculose, sendo de uso mundial e aplicada ao nível de inserção inferior do músculo deltoide, né? Aqui ele só está falando no local, na verdade não é o músculo, né? É o local perto do músculo, inserção inferior do músculo deltoide. Mas como ela é intradérmica, eu não chego no músculo, tá? Técnica para aplicação, gente. Todo o local a gente faz uma asepsia no local com álcool embebido em algodão embebido em álcool a 70%. Hoje, gente, também é uma coisa que não se usa mais. Antigamente a gente já deixava as bolinhas toda pronta e colocava o álcool lá dentro. Não se faz mais isso, porque se viu que o contágio de bactérias era bem maior. Então agora tem bolinhas de algodão, mas elas não estão embebidas no álcool. A gente mesmo pega, quando vai aplicar, que molha, tá? Porque ficou um índice muito grande de bactérias, porque a pessoa colocava toda a mão lá dentro e ali com o álcool ajudava as bactérias a ir para o algodão, né? Esticar a pele utilizando os dedos, polegar e indicador para inserir a agulha. A agulha deve ser introduzida com o bisel para cima, para o ângulo de 15 graus. O que é importante, gente? Que a gente saiba e também despenque em prova. Olha aqui, eu já mostrei quem é o bisel. Não mostrei quem é o bisel? Ele está lá em cima, naquele slide lá em cima. O bisel da agulha. O que ele está pedindo aqui? Para cima. O que é o ângulo? Existe o ângulo de 15, o ângulo de 45, o ângulo de 90 graus, né? Para nós podermos administrar essa injeção. Então, toda vez que eu for intradérmica, bisel para cima, ângulo 15, tá? Quanto que ela pode ser administrada? Não deve ultrapassar de meio. Então, façam no caderno de vocês, gente, assim, separe a via que foi administrada, separe como que é o bisel e que ângulo é que eu faço e até quanto ele aguenta. Nesse caso, é 5 ml. Observando a formação da pápula, elevando na pele. Está falando da BCG, né, gente? Porque quanto mais forma essa pápula, meu Deus, aí sim essa injeção está dada certíssima. Descartar a seringa e agulha e recipiente
apropriado, né? Aqui está um exemplo que ele coloca aqui, né? Ó, vamos ver onde está. Aqui, agulha, esticar a pele utilizando o dedo polegar indicador para inserir a agulha. Aqui está a explicação. Tá vendo, gente, que aqui ele está usando uma seringa de 1 ml. Ele está num ângulo, para quem não sabe que é ângulo 15 graus, é esse aqui, tá? E o que, gente? Só posso até meio. Então, se essa seringa é de 1 ml, o máximo que eu posso colocar é meio. Para BCG, é esse primeiro risquinho aqui, para vocês verem como que é bem pouquinho. A maioria aplicada nessa via intradérmica, né, ou para alergia, ou seja lá, para uma vacina, é sempre bem pouquinho que se coloca aqui. Mas se vier uma prescrição médica e falar é meio, até aí eu posso dar. Passou disso, eu não posso mais aplicar. Ok? Esse slide, gente, ele vai ficar... Nós temos 2 slides bem compridos de medicação de enfermagem, medicação de administração de medicamento. Então, gente, ele vai ficar assim dividido aos poucos, porque até o YouTube ele não consegue carregar mais de 1 hora. Então, estou dando aqui, sempre dando uma olhada aqui no tempo que nós estamos conversando. E primeiro, para não cansar vocês, tá? Vamos lá. Então, eu vou até essa via subcutânea e depois a gente continua, né? Eu quero sempre que vocês fiquem fazendo um feedback, se estamos indo bem, se eu estou conseguindo explicar, tá? Porque só assim eu sei se eu estou passando bem o recado. Bom, uma outra via, todas aquelas vias que a gente falou, gente, é parental. Então, a intradérmica é parental, a via subcutânea também é parental. Né? Então, vamos lá. Via subcutânea, que é a mais gostosa de ser aplicada, né? Também a medicação é introduzida na tela subcutânea, um tecido subcutâneo ou hipoderme, né? Então, é aquela. Epiderme, derme, hipoderme. Então, é na terceira camada, que é a hipoderme ou subcutânea. A absorção é lenta e é através dos capilares, de forma contínua e segura. Usada para administração de vacinas, antirrábica, antissarampo, anticoagulante, que é a heparina, hipoglicemiante, que é a insulina. Todos esses locais, gente, aqui, que mostra esse desenho, é onde eu posso administrar, tá? Então, aqui, ó, só, vamos começar em encefalopodálico. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Do lado posterior, né, do braço. Ele também está aqui, ó, nessa região. A gente não pode falar que é glútea, porque glúteo acaba sendo o músculo, né? Mas essa região posterior aqui, tá? A gente pode também estar administrando, gente, aqui, ó, gente, aqui é a coxa e essa é a perna. Então, aí, eles colocam aqui na coxa, tá vendo, ó? Porque o vasto lateral é o músculo. Então, aqui é na coxa que eu posso estar aplicando. Aqui, ó, sempre lembrando, gente, nós temos um umbigo, né? Fazer uma circunferência nesse umbigo e deixar uns 3 dedinhos fora, para não fazer perto do umbigo. Então, vou fazer desse lado ou desse lado, mas faço um círculo de mais ou menos 3 dedos, para que não fique nem inferior, nem superior, nem lateral, mas que ele fique mais longinho um pouco do umbigo. Nós evitamos essa parte aqui do umbigo, tá? Então, os 3 dedos que você coloque, né? Coloca o umbigo de referência, coloque 3 dedos, e aí sim você pode administrar a heparina, a insulina. Tem paciente que gosta mais no braço, mas não se pode dar a injeção, principalmente aquele paciente que tem heparina, insulina, rodízio, gente. Rodízio no local de aplicação, certo? Aqui tá, aqui ele tá se auto-aplicando insulina na parte abdominal, né? Aqui, ó. Então, ele evitou o umbigo, tá vendo? Tá aqui, ele tá marcando e tá evitando o umbigo. Quando eu estou com a agulha, vamos voltar, faço questão de voltar, que é essa aqui, ó.
Vamos ver onde que tá. Aqui é a 13 por 4,5. Acho que eu já passei lá para cima, mas vamos ter um desenho aqui e a gente volta um pouquinho para mostrar para vocês qual que é a agulha. É essa aqui, ó. É ângulo 90 graus. Quando eu não tenho isso aqui, essa agulhinha aqui, eu posso pegar uma 25 por 7 e usar um ângulo 45. Essa é uma boa pergunta para quem está comigo no laboratório e que eu explique para vocês. Estou com essa agulha 13 por 4,5, eu vou usar o ângulo 90 graus. Estou com essa agulha porque não tenho essa, eu vou usar o ângulo 45 graus. Para quê, gente? Para pregar a região hipodérmica ou subcutânea, tá? Lembrando não, eu quero que vocês me lembrem para que eu ajude vocês na aplicação desse ângulo, né? Então, a particularidade, local de aplicação, teoricamente, toda a tela subcutânea. Locais recomendados de menor intervalo, que facilita o tempo. A parede abdominal, né? Fase anterior lateral da coxa, fase externa do braço, ângulo de 90 graus se eu estiver com essa agulha. E ali sim é 90 graus. Se for uma 25 por 7, o ângulo é 45. Deve-se reservar o local da revezar, né? Como eu tinha dito anteriormente, revezar o local da aplicação, tá? Por quê, gente? Formação de nódulos devido à injeção repetida no mesmo local. O paciente diabético que se auto-aplica, ele tem essa mania de fazer isso, ele ir para o mesmo braço, para o mesmo local. Quando a gente vai fazer como que eu posso dizer? A gente está fazendo uma inspeção, a gente vai ver aquele nódulo, e é por estar aplicando no mesmo local, todos os dias no mesmo local. Então, gente, eu vou acabar aqui, né, na subcutânea, e aí nós vamos seguir em outro slide para dar continuidade da administração de medicamento, ok? Um abraço para vocês e até as próximas aulas.